Onde você chegar, estou falando para você, onde você chegar, para de ficar. Se você não tem nada, você será derrotado. Mas se você tiver a altura de um angilé, do conhecimento da espiritualidade, você humilha o cão, humilha o capeta, humilha o inferno. Bendito seja o Senhor. O crente pode ser crente até no inferno. Ele converte o diabo, mas não se torna diabo. Confundimos igreja com enriquecimento, confundimos igreja como ganhar dinheiro fácil, confundimos reino de Deus para ficar rico, para viver melhor do que os pobres. Como é isso? Como é que eu prego um Jesus andando de jumento? Se tivesse um Siena, ele andaria num Siena. Se tivesse um Jeep, ele andaria no Jeep. Mas eu tenho certeza que ele não quis um camelo, porque era o transporte da época. Ia dizer: olha aí o homão. Jesus veio para confundir. Jesus veio para dizer: o meu reino não é pelo dinheiro, pela riqueza, pela fama. O meu reino é interior, transformando a subjetividade do homem. Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Linda leitura, já bem conhecida. Sempre tenho pregado nesses últimos 44 anos neste texto. E sempre que eu prego, o Senhor me dá uma nova interpretação. O tema de hoje da nossa aula, do nosso ensino, é 3 pilares para uma vida espiritual saudável. 3 pilares para uma vida espiritual saudável. E nos diz a palavra de Deus: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2 diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Versículo 3: porque morrestes, e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo, lá em cima com Deus. Obrigado, Senhor, fala para nós nesta noite de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos ao nosso último culto de ensino do mês de setembro, não é? Final de mês sempre nos traz algumas complicações, não é? Mas graças a Deus por aqueles que nesta noite encontram-se presencialmente. Agora, com a transmissão do culto, né, facilita para quem não pode vir, não perder o culto, né? Nós estamos neste empreendimento, não é, de tornar o nosso culto de ensino um dos maiores cultos do Brasil, né? E Deus tem feito assim, né? A audiência, né? A acessibilidade dos irmãos pelos canais oficiais da igreja tem levado o ensinamento a muitos lares, como também a muitas pessoas que estão trabalhando, né? E têm liberdade de ouvir a palavra de Deus. Esse é o benefício que a ciência nos trouxe, as redes sociais, a internet, né? Então, que Deus possa abençoá-los. Semana que vem, domingo agora, seria a nossa Santa Ceia, mas está tão imprensado, não é, que nós adiamos para a outra semana, domingo dia 8. Porém, não podemos nos furtar que estamos hoje abrindo a semana que antecede a ceia do Senhor. E depois de um dia de muita luta administrativa, né, Deus me deu, assim como um insight, né, este tema para a nossa aula de hoje, para o nosso crescimento, né? 3 pilares, repitam comigo: 3 pilares para uma vida espiritual
saudável, né? A nova demanda da sociedade é a busca por uma vida saudável. Uma mudança de alimentos está varrendo o planeta, não é? Quarta-feira nós tivemos aqui um testemunho de uma cura de câncer de uma serva de Deus, onde os médicos que lhe trataram pediram para ela mudar seu hábito alimentar. Segundo aqueles médicos, a mudança de hábito alimentar daquela senhora arrefeceria, diminuiria a malignidade, a nocividade do câncer. Então, eu sou já de uma geração, já estou quase que passando por 2 gerações, né? Uma geração é 40 anos, então teve uma geração de 60 para 2000, eu passei por ela, e já estou na metade de uma outra geração, né? E nós não tínhamos a prática de exercício, de atividade física aqui no Brasil. Nós não tínhamos a prática, o hábito de estar direto tomando água, bebendo água, né? Interessante que em uma década tudo mudou no Brasil. Até mesmo nós evangélicos, que tínhamos uma cultura, não é, de não ter atividade física porque era pecado, né? Agora tornou-se uma obrigação, né? Ninguém ignora você estar fazendo sua atividade física, apesar de não precisar de você abusar da liberdade e se vestir indecente, né? Se comportar indecentemente. Mas é uma prática agora, todos os médicos estão auxiliando. É normal a gente ver irmãs de idade, né? Irmãos pastores correndo para se cuidar. Porque o estresse, porque a vida sedentária, a alimentação poluída, o ar poluído, tem dizimado esta geração do século 21, né? Meu avô foi para o céu com quase 90 anos e ele nunca ouviu falar em colesterol, né? Ele era do interior e a sua comida sempre era aquela comida grosseira do interior, né? Toucinho de porco batido no feijão com farinha, rapadura, e não existia nada de doença, né? Meu pai foi agora com 95 anos e 5 meses, não mudou seu hábito, né, alimentar, mas já nós não podemos fazer a mesma coisa, né? Isto posto, a gente leva a nossa visão para a questão espiritual. A vida espiritual também é alimentada pelos nossos hábitos. Diga comigo, a vida espiritual é alimentada pelo meu hábito e o meu comportamento. Hábitos, costumes e comportamento e conduta que não condizem com a prescrição médica e espiritual que é a Bíblia. Nós acatamos, nós obedecemos, nós respeitamos o que o médico mortal humano passa para a gente. E a gente cumpre cabalmente, verazmente, mas nós temos dificuldade para cumprir cabalmente, verazmente, o que a prescrição médica e espiritual está a nos ensinar, não é? As comidas nocivas biológicas, no reino espiritual, significam condutas nocivas espirituais, chamadas de desobediência ou pecado. É tanto que a palavra pecado, no original grego, é amartia, errar o alvo, cometer erros, né? E Deus me deu esta leitura novamente. Eu tenho uma faixa de 40 Bíblias, né? Várias traduções, e a maioria delas é riscada neste Colossenses 3. Eu me amarro nestes Colossenses 3, nestas duas palavras, buscar e pensar, né? São duas atividades que geram em nós saúde espiritual, buscar e pensar. E Colossenses, como surgiu esta matéria, esta disciplina, esta orientação, esta exortação, né? Surgiu porque um crente
foi até Roma levar uma comunicação ao apóstolo de São Paulo, que estava preso em Roma, ali pelo ano de 64 depois de Cristo, e levou uma notícia para Paulo, que era o apóstolo, que a igreja estava se contaminando, com alimentos espirituais nocivos vindo de fora para dentro. A teologia chama isso de heresias, né? Ensinamentos deturpados. Gente, o ensino deturpado está no planeta desde Caim, desde Abel, desde Adão, desde Eva, né? Esta aversão, né, ao que é correto, ao que é justo, ao que é bom, ao que é luz, é o reino de Satanás fazendo opressão, aversão, tá? Antagonismo ao reino da luz. E não importa se é lá fora no pecado ou se é dentro da igreja. É uma atividade. Paulo explica isso em 2 Coríntios 4:4, Efésios 2:2, Efésios 6:10-12, Paulo explica, né? Este ar que respiramos, que é o oxigênio para o nosso desenvolvimento e vida biológica, é misturada com outro ar, que nós não respiramos, mas somos influenciados pelo cérebro, pela mente, a produzir ou a obediência ou a desobediência, ou a unidade ou a desunião. São esses dois parâmetros. Ou o comportamento de fidelidade, de lealdade, de honorabilidade, de respeitabilidade, ou o contrário de tudo isto, né? Então, Colossenses, junto de Efésios e Filemon, foram escritos em 64 por Paulo, quando esse residia em Roma. E nesta epístola de Colossenses, o apóstolo pormenoriza o verdadeiro caráter do ser humano espiritual. Esta carta é muito cristológica, detalhadamente cristológica. E Paulo explica nessa carta o comportamento daqueles que se afirmam que já nasceram em Cristo, que já se tornaram receptáculo da espiritualidade. Aqueles que professam diante do mundo a fé em Cristo, carregam a Bíblia, se veste diferente, frequenta a igreja, dá glória a Deus, assiste o culto, lê a palavra, tem cargo na igreja, tem função, tem tempo de fé. Paulo está escrevendo para essa gente, dizendo como essa conduta, explica aí que você é uma coisa, mas não é, né? Então a carta traz ensinamentos sobre deveres práticos de quem professa a fé em Cristo. A carta também doutrina os crentes a viverem uma espiritualidade relevante, porque não adianta a gente só sentar na mesa para comer, a gente precisa saber comer. Não adianta a gente dizer que tem muitos amigos, precisamos saber quem são esses amigos. Não adianta a gente falar em línguas estranhas, pregar, cantar, tocar e evangelizar e orar. Precisamos saber para quem nós estamos fazendo esse culto. Então, aos Colossenses, o apóstolo reivindica a saída deles das amarras da lei, que é a religiosidade hoje. A lei lá dos judeus, que Paulo repreendia, reclamava, pedindo para eles quebrarem a casca do ovo e sair, é a religiosidade de hoje. Eles eram donos do céu, mas eram escravos do pecado. Eles defendiam a lei, mas era um escândalo para a sociedade. Comportamento. E Paulo diz: saiam da lei, dessa religiosidade espúria que vocês têm na faixa ou na testa uma identificação. Somos religiosos, mas é uma desgraça. Então Paulo fala do comportamento não digno para com a ética cristã. Comportamento não digno para a ética cristã. E condena a abertura deles para estas heresias
e filosofias humanas. Porque se há uma coisa terrível em nós humanos, olhe para mim, por favor, é que nós temos muita facilidade de dizer sim e nos abrir para o que é errado. Nós temos uma dificuldade enorme de concordar com o certo. Você pode estar aqui há 20 anos ouvindo o pastor Gessé, ouvindo os pastores pregar, ouvindo os pastores ensinar, ouvindo as meninas cantarem, ouvindo o menino tocar, mas se chegar alguém na tua casa e dizer que essa igreja não presta, essa igreja não presta. Os 20 anos, 30 anos você está sentado aí e nada é a mesma coisa. Você escuta e não consegue crescer, não consegue amadurecer. Mas se chegar uma heresia, um nocivo lá e disser tantinho assim, você desaba e vai embora. Então o texto é uma orientação a não direcionar nossa visão e nossa mente, diga, visão e mente para as produções do mundo. Como é que eu faço para não direcionar a minha visão e a minha mente para as produções do mundo? Porque não pense que o mundo está lá fora, o mundo está aqui dentro. Essa teoria de muitos pastores dizer assim, o mundo entrou na igreja. Não, o mundo está dentro da igreja. Todo dia pessoas aceitam a Cristo e para deixar de ser bode, passar para ser ovelha, não é brincadeira não. Abandonar as práticas nocivas lá de fora e se comportar como um verdadeiro discípulo de Cristo, ser aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, não é fácil isso acontecer. Precisa de autodisciplina, precisa de renúncia, precisa de controle, domínio próprio. Então, o mundo é um lugar de produções maléficas. O mundo é lugar de produções maléficas e prejudicam a alma da gente. Olha o que está escrito em 1 João 5,19. O apóstolo São João exorta a igreja dizendo, sabemos que somos de Deus. Temos essa consciência que somos de Deus, já confessamos a Ele como Salvador, já passamos pelo processo salvífico institucional, batismo, conhecimento da palavra, mas nós ainda estamos no mundo, e o mundo jaz no maligno. O que é que João está dizendo? Lavados estão, perdoados estão, mas já que estão lavados e perdoados, vigiem, porque vocês ainda estão no mundo. Crie uma barreira, se blindem contra as influências dos espíritos malignos, que atua na mente e no coração. Por que é que a Bíblia diz lá em Mateus que a boca fala do que o coração está? Porque a gente vai criando, conversando da mente para o coração. Eu acho que ele não gosta de mim, eu acho que ele está errado, eu acho isso. E a gente produz, cria, aí joga. Porque fomos atacados, atingidos na mente. Essa mesma mente que absorve, essa mesma mente que se abre para receber a nocividade, é a mesma mente que tem poder de dizer assim, não, eu não vou concordar com você, com o que eu estou pensando. Sai daqui, sai daqui. Tem a mesma condição, tem a mesma chancela, a mesma eficácia, a mesma autoridade, mas não diz porque o espírito que está lá fora tem uma influência positiva e impositiva sobre nós. Isso fala de maturidade. Olha o que está em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17. Se você não se desligar do mundo, porque o amor liga, sim ou não? O que é que liga as pessoas, as instituições, as nossas atividades para com a nossa profissão? Amor. Então, se você não se desligar do mundo, nem as produções que o mundo tem, fica difícil você estar em elo, em ligação com o Pai, porque o Pai não está lá. Versículo 16, ele diz o seguinte, e a produção que tem no mundo, é uma produção em que a nossa carne deseja, ele chama de desejo apaixonado, extremado, exagerado
da carne, valorizar a carne, dar razão, vazão, expansão à carne. Não ter uma visão purificada, vibrátil, como eu explico demais aqui. E a gente olha e faz o juízo de valor daquilo que a gente está olhando, porque a carne já está adoecida. Aí o meu olho também adoece. Aí eu me exalto. Aí eu fico soberbo. Aí eu endureço a minha alma, o meu entendimento. Aí diz, nada disso vem do Pai. Aí ele fala no versículo 17 uma promessa extraordinária. Você quer passar por esse mundo ileso? Você quer passar por esse mundo sem contaminação? Faça a vontade do Pai. Porque quem faz a vontade do Pai permanece luz para sempre. Permanece espiritual para sempre. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Então, a Bíblia conceitua este mundo aí, a Bíblia conceitua este mundo como o cosmos, que não os astros, as estrelas, os planetas, mas isso aqui, ó. O mundo de humanidade, gerenciado, administrado, forjado, fomentado pelos homens. E a gente vai na onda. Compreende? Interessante é que ao ler o texto de Colossenses 3, 1 e 2 e 3, observamos que buscar e pensar produz uma condição. Diga comigo, buscar e pensar produz uma condição. Vocês lembram que lá em Mateus o Senhor disse, olha, ide por todo mundo, pregar o meu evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. É condicional, né? Em Apocalipse 3:20 diz que o Senhor está espiritualmente batendo na porta da nossa alma. Ele só entra se a gente permitir. A gente não permite o inimigo entrar e usar nossa boca, nosso olho, nosso ouvido, nossa mão, nosso pé. Então por que ele também não permite? A gente não permite o Senhor entrar para limpar essa casa? É condicional. Então o que a gente aprende aqui em buscar e pensar, que produz uma condição. Primeiro, que condição estes dois verbos produzem em nós? Primeiro, para ser achado em condição de participar do processo final da salvação. Quando eu levo a minha mente, o meu olhar, convirjo para a obediência, para o meu crescimento, para a minha maturidade, para o meu equilíbrio, para a minha sensatez, eu estou obedecendo o processo final da salvação. Que o processo final da salvação é exatamente eu restringir-me na minha espiritualidade, não permitir, me blindar e não permitir que aquilo que é nocivo, que estraga a minha fé, que estraga a minha efervescência espiritual, tenha vazão na minha vida. A Bíblia não está proibindo a nossa sociabilidade. Eu posso namorar, posso casar, posso ter filhos, posso viajar, posso ir a uma praia, posso ir a uma pizzaria, uma churrascaria, posso ter amigos, mas eu sou como garça, sempre branquinho. Tenho minhas amigas na faculdade, os meus amigos na faculdade, mas o teor espiritual maligno dele, não apaga a minha luz. Posso trabalhar em qualquer local e todos olharem para mim e dizer, ele é diferente, ele não se mistura. Compreende isso? Entende isso? Eu já contei aqui para vocês, meu pai era pastor na cidade de Pentecoste, 40 anos atrás, e eu trabalhava aqui na Antártida, e de sexta-feira à noite eu pegava o carro, o ônibus, e ia para ali. E no sábado a gente sempre saía para dirigir um culto naquelas ilhas ribeirinhas do Açude de Pereira de Miranda. E na volta, no outro dia, domingo de manhã, era o momento mais auspicioso da minha viagem. É que aquele barco com quase 100 pessoas vinha parando nos portos improvisados para receber o povo que ia para a feira na cidade. Eu achava lindo, a água ia baixando, né? E o povo ia plantando batata e tudo, né? Chama-se
Quando a água baixa e fica só a lama, chama-se vazante. Eu achava lindo aquela revoada de garça. Irmãos, que coisa fantástica. A água doce às vezes produz uns camarãozinhos pequenininho, que as pessoas vendem nos saquinhos, bota cheio de sal, e é gostoso, né? E a garça entrava de pescoço, lama adentro, e vinha com o camarãozinho, voava, batia asa feliz, mais branca do que entrou na lama. Eu olhava para aquilo, que coisa interessante. Depois que eu amadureci, cresci e fui ler a palavra, Deus me deu essa explicação, né? O crente pode ser crente até no inferno. Ele converte o diabo, mas não se torna diabo. Ele tem respaldo, irmão, para dizer: eu estou iluminado, você não. Eu tinha razão, você não. Porque, irmão, qualquer crente que nem precisa ler, analfabeto, mas só em ouvir a palavra, ele dá show em cima de qualquer filósofo. Ninguém conhece a palavra, irmãos. Não tem coisa mais espetacular do que um versículo bíblico. Não tem coisa mais espetacular do que um texto bíblico. Você quer calar um professor de filosofia? Leia a Bíblia. Você começar a citar versículo, você é intelectual. Enquanto que você pode falar 1000 línguas, 1000 idiomas, e nada é a mesma coisa. Mas se você pregar a palavra, conhecer a palavra, começar a citar versículos, você dá show. Nos meus trabalhos da faculdade, eu sempre fazia uma dissertação de versículos. Eu sempre usava textos e termos teológicos. O professor achava fantástico. Rapaz, que inteligência você, Gessé. E eu só fazia sorrir aqui por dentro, né? Eu sou inteligente. Ele disse: rapaz, onde foi que você encontrou essa palavra que eu não ainda vi em dicionário? Eu estudo muito. O professor ficava abobalhado. Gente, quem fala, quem tem na sua linguagem, na sua semântica, textos bíblicos, é doutor. Onde você chegar, estou falando para você, onde você chegar, para de ficar. Se você não tem nada, você será derrotado. Mas se você tiver a altura de um Gilete, do conhecimento da espiritualidade, você humilha o cão, humilha o capeta, humilha o inferno. Bendito seja o Senhor. Então, a primeira condição desse versículo, buscar e pensar, é que eu tenho que entender que serei achado em condição de processo final da salvação. Eu preciso estar pronto. Segundo lugar, ele diz: se já morreste para o mundo, como é que explica suas atitudes mundanas? Como explica? Se você diz que já morreu para o mundo, você continua com a mesma prática: fofoca, destruir a reputação alheia, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal. Porque, irmão, quem fala mal da igreja, fala mal da mãe, fala mal do pai, fala mal dos irmãos. É uma prática, é um hábito. Não é de confiança. Isso é doença. Então, isso é lá do mundo. Isso é infidelidade. Lá do mundo tem isso. Então, como é que eu já morri para o mundo e eu continuo um baita de um fofoqueiro, mentiroso, safado, criador de problema? Como explica isso? Terceiro lugar, buscar é eu produzir esforço para encontrar. Eu tenho que me esforçar para encontrar. A gente não se esforça para arranjar uma namorada, não se esforça para arranjar um namorado, se enfeita, se embeleza, põe creme, perfume, corta o cabelo, aumenta o cabelo, tira a sobrancelha, bota a sobrancelha, tira cílios, bota cílios, é uma confusão. Isso é uma guerra, é uma luta, é um esforço para encontrar. Faz currículo para trabalhar, sai, viaja, faz concurso, é uma luta, e chama-se busca. Mas no reino espiritual, nós somos altamente relaxados. Como explicar isso? Em quarto lugar, a condição é de pensar. O que é isso? Refletir, analisar, perceber, introspecção, reflexão, que gera crescimento. Então, a partir dessas 4 condições, vem a pergunta. Presta atenção. Como é que professo a minha fé na dimensão espiritual, numa dimensão elevada, e me comporto semelhante ao mundo? Como é que eu sou pregador
mas não tem um caráter? Como é que eu sou líder de uma classe na escola dominical, mas não tenho um caráter? Como é que eu sou líder do louvor, mas não tenho um caráter? Como é que eu sou líder do departamento de oração, mas não tenho um caráter? Na hora em que você, presta atenção nisso, na hora em que você sai daí para assumir uma posição de liderança, louvor, oração, criança, seja o que for, limpeza da igreja, seja o que for, você está sendo convocado para servir de aperfeiçoador do corpo de Cristo. E como é que você é um aperfeiçoador se você está deformando o corpo de Cristo? É você que é para ser exemplo, você é um mau exemplo. Explica isso. Então eu não fui chamado. Eu estou indevido nesse lugar. Porque ao invés de eu estar aperfeiçoando as pessoas que não conhecem o Evangelho, eu estou deformando. Eu estou errado nesse lugar. Entendamos uma verdade. Para fugirmos dessa condição, precisamos beber da fonte que me proporciona equilíbrio, sensibilidade e maturidade. Diga comigo, a verdadeira vida cristã requer equilíbrio, sensibilidade, maturidade. Nós precisamos entender e conhecer que a vida é uma viagem linear de mão única. Digam comigo, a vida, bem forte, a vida é uma viagem linear de mão única, sem paralelos. Não tem retorno, não dá para recomeçar. Eu vou andando e plantando com as minhas falas, com as minhas atitudes, com as minhas condutas, e todas essas sementes nascem. E quando elas nascem, complica alguém que vem atrás. Porque nasce no caminho, à beira do caminho, e vai atrapalhando. Atrapalhando como? As pessoas fazendo julgamento temerário, às vezes até condenando uma pessoa que a sua conduta, a sua semente indicou, nomeou, e a guerra no meio da sociedade. E Deus tira a igreja desta sociedade calamitosa, terrível, para ser um povo diferente, aí a gente é pior do que eles. Pregamos fé que não possuímos, pregamos mudança de comportamento que não temos, pregamos novo caráter que não produzimos. Como é isso? Confundimos igreja com enriquecimento, confundimos igreja como ganhar dinheiro fácil, confundimos reino de Deus para ficar rico, para viver melhor do que os pobres. Como é isso? Como é que eu prego um Jesus andando de jumento? Se tivesse um Siena, ele andaria no Siena. Se tivesse um Jeep, ele andaria no Jeep. Mas eu tenho certeza que ele não quis um camelo, porque era o transporte da época. E ele dizia, olha aí o homão. Jesus veio para confundir. Jesus veio para dizer, o meu reino não é pelo dinheiro, pela riqueza, pela fama. O meu reino é interior, transformando a subjetividade do homem. Onde não há conhecimento, haverá desequilíbrio, haverá insensatez, haverá infantilidade. Digam comigo, onde não houver conhecimento, haverá desequilíbrio, insensatez e infantilidade. É o que nós estamos assistindo nessa geração de 80 para cá. Contaminando os velhos também.
Fui ali na cantina agora, assim que eu cheguei, e um cidadão veio ao meu encontro e disse: "O senhor pode autografar uma Bíblia que eu comprei?" Opa, pois não. Ele disse: "Eu sou daqui da igreja, mas eu estou fora, na Bahia, gerenciando uma empresa. Estou lá, eu vim hoje aqui para Fortaleza, e vim aqui na igreja assistir o culto, meu pastor, mas me socorra." Pois não, meu irmão, o que foi que houve? Abra uma igreja lá em Salvador, onde eu estou. A gente vai para um canto, para o outro, não encontra nada. Irmão, se eu for contabilizar a quantidade de pedido de abertura de igreja, dá mais de 500. Para vocês sentirem o prejuízo que o reino de Deus está tendo. Não se pode abrir mais igreja. Há uma lei, pastor? Há. Lei da rebeldia. Eu fui criado em um período que a gente sabia o que era institucionalização, ou instituição. Hoje é um perigo você levanta um rapaz, uma moça, está dedicada, prega bem. Meu filho vai dirigir a igreja lá. Ele chega lá, não tem representatividade, não sabe ser um preposto, não sabe ser um representante, não sabe educar aquelas pessoas, não sabe aconselhar aquelas pessoas, não sabe aperfeiçoar aquelas pessoas. Se passar qualquer provação de Deus, mete o pau na instituição, destrói aquelas vidas. Nós estamos destruindo o evangelho. E olhe que toda sexta-feira eu repito a mesma coisa aqui. Eu dou testemunho da minha vida, digo por que eu cheguei até aqui, falo as fomes que eu passei, nunca ninguém soube das lutas que eu tive. O Ministério do Tempo Central veio saber que eu enterrei um filho, um mês depois. Hoje é todo mundo atrás de visibilidade, é todo mundo atrás de carro novo. A gente pega um obreiro que trabalhava ganhando R$1.000 por mês, aí coloca numa igreja boa, dá um presente a ele, aí ele cresce e já fica maior do que a instituição. Não, o dinheiro tem que ser meu, porque eu tenho que estar em praia, eu tenho que estar passeando com a esposa, eu tenho que estar visitando o shopping, eu tenho que estar comprando bens. Ainda está nas fraldas, sujas, mas já quer estar sentado na cadeira como rei. Quebra o evangelho, não quer nem saber quem vai ter prejuízo, quem vai se desviar, quer nem saber, não tem nada na cabeça, nada na cabeça. Não tem um pingo de responsabilidade com quem está sentado do outro lado assistindo o culto, ouvindo ele pregar. Não tem. Incrível isso. Onde não há conhecimento, haverá desequilíbrio, insensatez e infantilidade. E isto é a marca da nossa sociedade desse século 21. Não tem pastor nenhum que resolva, nem Deus resolve. Que é isso, pastor Gessé? Não, porque é cumprimento da palavra. Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se acabar. É todo mundo correndo atrás de cargo e não correndo atrás do trabalho, da instituição, de ser representante, por amor, por paixão, por vocação. É sempre pelo comércio, pela negociação. Precisamos nos livrar do seu você. Diga comigo essa frase que é interessante. Eu preciso me livrar do meu você, que manda em mim. Eu preciso me livrar do eu que manda em mim. Falando aqui na terceira pessoa, precisamos nos livrar do seu você que manda em você e que leva a gente a produzir pensamentos perniciosos, palavras torpes, achismos, a priores, e deforma o caráter. É isso que Paulo está dizendo em Romanos 7:24. Põe aí Romanos 7:24, que toda sexta-feira eu repito. Miserável homem que sou. Alguém poderá me ensinar diferente? Alguém poderá me transformar? Alguém poderá me lavar? Alguém poderá me limpar? Não há lei que limpa, não há filosofia que limpe, não há psicologia que limpe, não há ciência que limpe, não há dinheiro que limpe, não há teoria que limpe, não há política que limpe.
Que limpa é eu me abrir para o Espírito de Deus entrar na minha vida e fazer uma faxina, e eu ter coragem de dizer: morri para o mundo e ressurgi para o Senhor. Isso depende de mim. Então, quando eu me libertar do meu eu, terei minha vida administrada pela luz, pela ética, pelo temor, pela reverência, pelo respeito, pela educação, pela fé. Eu preciso me libertar do meu eu. No reino de Deus não há proeminência, não há providência, não há desenvolvimento feito pelo eu. É por isso que Deus disse para Israel: entra e toma todas as terras. Está cheio lá de gente, Girguezeu, Jebuseu, Eveus, Eteus, toma tudo. Tem que colocar lá o nome da terra: Deus, 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 nada de eu. Põe o meu nome lá, finca o meu nome lá. Assim somos nós. Nada funciona com eu, porque eu, porque eu, porque eu. É só o discurso, porque eu. Não funciona. Funciona quando a gente colocar Deus, porque Deus, porque Deus, porque Deus, porque Deus, porque Deus, porque Deus. Aí vai funcionar, porque Deus vai limpar o caminho, Deus vai prover, Deus vai resolver, Deus vai exaltar, Deus vai chegar. Compreende isso? Olha o que diz Paulo em Romanos 1:17. Romanos 1:17. Veja o que diz: porque nele se descobre a justiça, que é de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. É nele que se descobre o porquê que eu preciso mudar, que eu preciso transformar-me, que eu preciso esperar, que eu preciso silenciar, que eu preciso me calar, que eu preciso realizar. É nele, a justiça justa. Aí quando eu entendo isto, aí eu posso dizer como Paulo diz em Gálatas 2:20. Olha o que Paulo diz em Gálatas 2:20. Olha isto: já não vivo mais eu, descobri, não vivo mais na minha carne, nas minhas intenções, nas minhas falações, nos meus pensamentos, nas minhas ideias, nos meus achismos, nos meus a priores. Não. Cristo é que vive em mim. Bendito seja o Senhor para sempre. Entende? Quando Paulo afirma que o conhecimento renova o cérebro. Diga comigo: o conhecimento renova o cérebro. Paulo diz isso em Romanos 12:2. Transformáveis pela renovação. Não há transformação sem o cérebro. Diga comigo: não há transformação com o cérebro embotado. Temos que abrir o cérebro, irmão. É no cérebro que eu cresço, é no cérebro que eu mudo minha linguagem, meu comportamento, minha fé, minha oração, minha espiritualidade. É no cérebro que eu tiro a religiosidade, que é cultura, que é costume, que é hábito, e coloco a espiritualidade, que é a vontade de Deus. É no cérebro. Quando eu passo a conhecer o entendimento que renova o meu cérebro, meu caráter cresce, meu cérebro aprende, minha alma muda. Qual é a dificuldade hoje no Brasil? É que não tem mais mão de obra, porque o conhecimento foi trocado pelo mercantilismo. Não há mais profissionalismo, há empreguismo. Aqui é uma luta, todo dia tem empresário ligando para mim: pastor, o senhor pode indicar alguém aí da igreja para trabalhar? Eu disse: ô Jesus amado, que dificuldade. Pense, e semana passada um disse assim: olha, a minha empresa vai falir e o culpado é o senhor. Por quê, meu irmão? Porque eu não tenho mais onde arranjar funcionário. A minha esperança é na igreja. Eu digo: pior local. Pensa num povo nojento, irmão, é crente. Vai levar você para a justiça. Não, pastor, mas eu acredito no Senhor que os crentes da Canaã são diferentes. Eu vala, meu Jesus amado. Irmão, não diga uma coisa dessa.
Aí quando foi ontem eu mandei uns 4 currículos aqui de irmãos, mandei para lá e disse: ô pastor, o senhor é homem de Deus. Não, peraí, se eles forem admitidos, me avise, porque eu tenho um discurso para o senhor e um discurso para eles. Discurso para o senhor, eu vou dar logo agora: eu não tenho culpa se eles forem mau caráter. Eu estou pregando a palavra, eu estou ensinando. E o discurso para eles, pastor, aí é comigo e eles. Mas o senhor não podia adiantar não o discurso? Eu vou adiantar, porque você é o patrão, você precisa saber. Eu vou orar e vou dizer: tu vai morrer, desgraçado. Para parar de ser treva, tu é luz. Saiba entrar e saiba sair, tenha caráter, tenha vergonha. Bendito seja o Senhor para sempre. É isso mesmo, não dá para fugir. Quando me esforço para crescer no conhecimento, na maturidade, é porque não desejo a mudança. Quando não me esforço para crescer no conhecimento, na maturidade, é porque não desejo a mudança da minha personalidade. Vou repetir de novo: quando não me esforço para crescer no conhecimento, na maturidade, é porque não desejo a mudança da minha personalidade. Ao não mudar a personalidade, não querer uma mente transformada, não produz uma verdadeira espiritualidade. Todo dia eu recebo pedidos de pastores de fora para trazer profetas para cá, todo dia. Porque vocês sabem que quando se vê numa igreja grande dessa, a primeira coisa que eles olham para mim e vê na minha testa é o cifrão real. Eita, se o pastor tirar uma oferta daquela e me dá, é a primeira coisa. E esta semana acaba me importunando. Olha, tem um profeta aí que o negócio é sério, eu queria levar aí, por ser um grande homem, uma pessoa grande do evangelho brasileiro. Eu vou pensar. Aí eu fui atrás, né, irmão? Porque tudo a gente tem que pesquisar, rapaz. Não acredita em qualquer coisa. Liguei para um, liguei para outro, liguei para fora do país. Aí recebi a notícia: cuidado, pastor, vigia. Aí me deu umas informações. Eu quase faço o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou livre. Porque está assim o mundo de oportunista e de vagabundo que não quer trabalhar, querendo comer o dinheiro dos crentes. E um bocado de crente abestado e dando. Também merecem ficar pobre de má vé, para deixar de ser sem juízo. Amadurece, cresce. Entendam a verdade: o apelo divino é pelo desenvolvimento. Bora lá para o encerramento do sermão. O apelo divino é pelo desenvolvimento. Põe aí 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. Olha o que diz a palavra: antes de assumir cargo, antes de cantar, antes de pregar, antes de dirigir oração, antes de ser diácono, antes de ser evangelista, pastor, presbítero, missionário, antes, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a glória seja dele, tanto agora como na eternidade e para todo sempre. Bendito é o Senhor para sempre. Cresça. Jesus repreendeu os fariseus lá em Mateus 22, 29, dizendo: vocês erram porque ignoram 2 coisas: a palavra e o poder. A palavra e o poder. Lá no Antigo Testamento, Oséias 4 e 6, o Senhor disse para os sacerdotes do seu tempo e para os juízes: o meu povo está morrendo porque vocês não estão ensinando. E o pior é que na nossa geração a gente não quer ser ensinado. A gente não quer, irmão. A gente quer pipoca. A gente quer caldo de bila. A gente quer água com açúcar. A gente não quer um café amargo. E eu sei que é ruim. Que terça, quarta e quinta estive fazendo meus exames novamente, novo check-up para ver como é que estão as coisas. E fui ao médico. O médico disse assim: eu vou liberar tomar um cafezinho.
Você pode dizer uma coisa dessa, não, rapaz, estou indo para 4 anos sem tomar uma xícara de café. Mas não é qualquer café, não. E qual é, meu irmão? Diga logo aí, pelo amor de Deus. Você vai mandar comprar, não sei se tem em Fortaleza, mas um café arábica, né? 1 quilo é quase 200 conto. Não dá para mim não, meu irmão. Aí botou lá, mas tente comprar agora. Tem uma coisa, ele não pode perder o cheiro, tem que ser feito com cuidado e não põe açúcar. Eu digo, agora, mas só o verbo de tomar o café, né? Mandei comprar umas torradas que eu posso comer, mandei comprar uns requeijão que eu posso comer também. Aí faz aí, e põe logo uma xícara grande. Aí abriu aquele pacote, irmão, cheiro, invadiu a cozinha, fez o café no coado, é coado, entendeu? Aí fechou logo o vasilhame e o copo cheio, que eu olhei, cheiro desgraçado de bom. Eita! Aí colocou um prato de torradas com aquele requeijão que eu posso comer. Aí eu digo, eu vou me lembrar do tempo de criança. Peguei uma parte da torrada, aí coloquei aquele café fumaçando. Aí quando botei na boca, que bicho desgraçado de ruim. Rapaz, não é brincadeira não, rapaz. Liguei para o médico, rapaz, isso é coisa que você faça comigo, meu doutor. O que foi, pastor? Rapaz, eu ainda estou sofrendo, que além do bicho ser muito forte, o cheiro, o aroma maravilhoso, mas amargo demais, e sem açúcar ficou capeta. Mas você vai tomar. Você vai tomar, que ele tem alguma coisa saudável para você. Diga isso não, doutor, você vai tomar. Irmão, está com mais de 1 mês que esse café foi passado. Hoje eu tomei a 3ª xícara, com a cara mais engilhada. Oh, Jesus, tem misericórdia. Ai, Senhor bendito, tem misericórdia. Ai, Jesus. Aí eu liguei e disse para ele, estou conseguindo, já tomei a 3ª. Você sabe por que ele é ruim? Sei não, doutor. Porque ele não tem mistura. Esse que você gosta é cheio de mistura, não tem originalidade. Tudo que é mistura não presta. E tudo que é raiz, tudo que é original é amargo. Eita, dói demais, mas gera saúde. Então pregar a Bíblia é igual o café sem açúcar. Bíblia ré nojenta, chata, que bate demais. Não deixa eu fofocar um pouquinho, não deixa eu desviar um pouquinho, não deixa eu roubar um pouquinho, não deixa eu caluniar um pouquinho. Bíblia nojenta, eu vou te queimar, Bíblia. Aí o Senhor responde, queime, mas ela está para a eternidade, ninguém apagará a minha palavra do coração dos homens, diz o Senhor. Bendito seja Ele para sempre, dá um brado de glória. Para terminar, o cristão equilibrado, o cristão sensato e o cristão maduro, ele sabe se posicionar. Digam comigo, o cristão equilibrado, sensato e maduro, ele sabe se posicionar. Segunda coisa, ele é convicto. Ninguém consegue demolir ele da sua fé. Terceira coisa, se preocupa com a compreensão da palavra. Ele quer crescer, ele quer aprender, ele quer se desenvolver. Em quarto lugar, ele se preocupa em ser o sabor e a iluminação do mundo. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. E por último, ele busca produzir a paz. Cristão maduro busca produzir a paz. Para encerrar, abra sua Bíblia em Hebreus 5:13. Hebreus 5:13. Põe aí no telão. Encerrando esta aula. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é um menino, não cresceu
só faz burrada, só faz besteira. E vocês sabem que tem muito menino que usou fralda e coeiro muitos anos e continua fazendo as besteiras no calção. Não desenvolveu o cérebro, o organismo, a alma, a personalidade. Grandão, mas não desenvolveu. Causa prejuízo. Aí Paulo fecha dizendo: quando eu era menino, fazia coisa de menino, andava como menino, brigava com menino, falava com menino. Depois que eu aprendi e cresci, comecei a agir como homem.